Irmãos, ontem nós tivemos aí com as crianças, né? Ô Zé, bom ver vocês, que bom. Mas ontem nós tivemos um dia com as crianças aqui no local de reunião, né, irmãos? Eu não vim aqui, mas a gente viu pela foto e pelo comentário dos irmãos, né, como que foi tão bom, né, ter aquele tempo com as nossas crianças aqui no dia de ontem, né? Então, que Deus abençoe mesmo, né, os irmãos, as irmãs que têm esse encargo, esse serviço, né, de encaminhar nossas crianças para o Senhor, né, irmãos? Esse esse trabalho que agora, né, vai ser feito lá com as crianças, né, irmãos? Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, irmãos. Eu não concordo muito quando a gente fala assim, pode ser os professores, as professoras. Irmãos, não tem professor e professora na igreja. Assim, tem irmãos e irmãs que ministram a palavra de Deus, né, que estão servindo ao Senhor ali junto, né, com as crianças, né? Irmãos e irmãs que estão se colocando diante de Deus para que Deus os use, né? Não é a sabedoria daquele irmão ou daquela irmã, mas é Deus usando aqueles irmãos e irmãs para abençoar aquelas crianças, né? Que seja assim agora, né, pela manhã. Irmãos, a gente está, né, nessa manhã aqui com menos irmãos, né? Feriado, talvez muita gente viajando, né? Calor, talvez muita gente desanimada, mas nós estamos um pouco desanimados, irmãos, nessa manhã, né? A gente está um pouco, vamos falar assim, com o farol baixo nessa manhã. Vamos ficar de pé de novo diante do Senhor, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, olha só, irmãos, fala que é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Deus existe. Eu não estou me aproximando de qualquer pessoa, não, é de Deus. Então, eu tenho que crer que Deus existe e que esse Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, irmãos, nós nos achegamos diante do Senhor, porque nós cremos que esse Deus é vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? Nosso Deus é vivo e verdadeiro, e Ele é recompensador, galardoador daqueles que buscam a Ele. Amém? Senhor, é assim que a gente vai colocar nosso coração diante de Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Vivo e verdadeiro, Senhor. Sim, Senhor, nós temos tantas dificuldades. O Senhor conhece a vida de cada um de nós, o Senhor conhece a minha vida, Senhor. O Senhor sabe nossas limitações, nossas lutas, nossos problemas, o Senhor sabe. Mas, ó Deus, o Senhor é Deus vivo e verdadeiro, Senhor. E nós cremos que o Senhor é esse Deus que se importa conosco, esse Deus que tem propósitos para nós. E, Senhor, nós queremos nos achegar a Ti em fé nessa manhã, Senhor, crendo que o Senhor é esse que recompensa aqueles que Te buscam. Então, Senhor, nós não queremos apenas estar aqui, Senhor, apenas estar assentados, ouvindo, sentindo calor, nos abanando, não. Nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, crendo que o Senhor recompensa aqueles que Te buscam. Então, nós queremos buscar ao Senhor nessa manhã juntos, Senhor. Nos abençoe, abençoa a mim, Senhor, que vou estar aqui na frente, abençoa meus irmãos. Senhor, nós precisamos de Ti. Nos abençoe, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada um que está aqui nessa manhã, se a gente tiver algum visitante. Abençoa as crianças que estão ali embaixo. Abençoa aqueles que estão ali falando sobre o batismo. Senhor, abençoa-nos. Derrama a Tua bênção sobre nós. Ó, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu queria pedir também, irmãos, eu não sei se ainda pode ainda, irmã, você consegue projetar esse cântico aí? Esse último cântico que a gente cantou, por favor? Irmãos, por que eu estou pedindo para a gente cantar, rever a letra desse cântico, né? Irmãos, qual é o nosso chamado? Qual é o chamado que nós temos, né? Eu e você, cada um de nós, qual é o chamado que nós temos, irmãos? Será que o nosso chamado é a gente ter, assim, uma vida, vou usar um termo aqui, bacaninha, legal, tudo certinho, né? Tudo assim, no esquema, no jeito, e a gente vai levando, vai vivendo, né?
né, trabalhando, estudando, criando família, né, casando, tendo filho, né, e, sei lá, constrói uma casa, compra um carro, tal, não sei, vai melhorando de vida. Será que esse é o chamado de Deus para nós? Irmãos, pensa bem, será que é esse o chamado de Deus para nós? Não é, irmãos. É muito bom, e nós precisamos mesmo, irmãos, nós precisamos ser pessoas responsáveis, precisamos ter uma vida honesta, coerente, ter um bom testemunho, nós precisamos, né, ter nossa casa, nossa família, bem a casa da nossa família, precisamos disso. Mas não é esse o nosso chamado. Nosso chamado, irmãos, está relacionado, né, a isso aqui, ó, nosso chamado está relacionado assim, eu sei que há um lugar que nos espera. Nosso chamado, irmãos, não é para aqui. Há um lugar que nos espera, para onde o Senhor nos chamou. Então, aqui, nós somos estrangeiros. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é o céu. Agora, irmãos, todo mundo sabe disso, né? Mas, irmãos, a nossa prática, né? No nosso dia a dia, tantas vezes o nosso viver é como se esse aqui fosse o nosso lugar e como se nós fôssemos moradores, não vou dizer eternos, mas talvez vitalícios desse lugar aqui, né? E que aqui é o nosso lar. Talvez, irmãos, no nosso dia a dia a gente vai vivendo assim, né? Não, vou trabalhando, vou estudando, vou esforçando, vou vivendo, vou cuidando da minha família. E temos que fazer isso, irmãos. Né? Não é que nós não vamos fazer, nós temos que fazer isso. Mas, irmãos, este não é o nosso fim. Só para nós lembrarmos, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, né, quando eles foram levados cativos, os irmãos se lembram, né, quando a gente vai ler lá o livro de Esdras e o livro de Neemias, quantos voltaram para reedificar Jerusalém? Os irmãos se lembram? Se eu não estou enganado, 2 milhões, não é isso, irmãos, que falam na Bíblia? Não? 2 milhões, os que voltaram. Hã? Eu me perdi aqui, honestamente, eu não sei o número, mas o fato é, o número dos que voltaram era infinitamente menor do que o número dos que foram. Só que aquele povo cresceu, prosperou lá, aumentou lá. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O povo de Israel se acostumou com a Babilônia. Ficou cômodo. Né? Cada um tinha ali seu espaço, seu cantinho, sua vidinha. Ia levando ali a vida no dia a dia. Para que eu vou voltar para reedificar Jerusalém? Aqui está bom. Aqui está bom. Então, irmãos, inconscientemente, isso pode acontecer com a gente, irmãos. 50 mil. Obrigado. Então, inconscientemente, isso pode acontecer conosco, irmãos. Não, vou no dia a dia aqui, levando, né, dando um bom testemunho, né, claro, minha família. Né, bacana. Mas nós nos acostumamos com esse lugar. Mas, irmãos, nós não somos daqui. E isso é uma palavra difícil da gente entender, irmãos. Porque esse lugar aqui, ó, a gente toca nele. Ele é físico, né, fica fácil da gente entender. Mas nós estamos falando de um lugar, irmão, se puder deixar aquela transparência, tá, irmão? Mas esse lugar, que esse cântico, né, que não só esse cântico, que a Bíblia fala, ele não é físico, a gente não toca. E mais, a gente não foi lá ver aquele lugar para voltar para cá para falar, não, ó, eu estou aqui, mas eu vi aquele lugar. Quando, às vezes, a gente, né, de repente, alguém vai mudar de cidade, ele vai lá naquela cidade, vê aquela cidade e volta e fala, não, estou preparando que eu vou mudar para aquela cidade, já vi como é que é lá, como é que é o esquema. Então, você visualizou, você teve alguma experiência, mas a experiência desse lugar que Deus tem para nós ainda não conseguimos ter, a não ser o nosso espírito. Não é, irmãos? No nosso espírito, e aí é importante, irmãos, no nosso espírito, nós podemos tocar o Senhor. Irmãos, quem creu de fato em Jesus, né, ele percebeu que há um outro lugar diferente desse lugar. Né, porque alguém que não é físico nos tocou. Nós tivemos uma experiência
com o Senhor, que fala para nós, opa, realmente eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. E nós precisamos nos apegar, irmãos, nessa experiência, né, que não é física, que não é visual, mas que é no nosso espírito. Nós precisamos nos apegar nessa experiência com o Senhor. Porque o nosso chamado, irmãos, não é para nós estarmos aqui. Eu queria ler com os irmãos. Bom, eu até preciso cuidar com o tempo, porque a gente acaba querendo falar tanta coisa e o tempo não dá, né? Na semana passada, o irmão Mac, né, no sábado e no domingo, ele esteve conosco compartilhando, e ele citou aquele versículo para nós, lá de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Os irmãos não precisam abrir, que nós conhecemos o versículo. O versículo fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós conhecemos. Então, o que esse versículo está falando, irmãos? Os olhos não viram. Não tem como a gente imaginar. Né? Os ouvidos não ouviram. Né? Esses ouvidos não ouviram como é que é esse lugar. Não. Nem penetrou no nosso coração. Né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que significa isso, irmãos? Irmãos, o que Deus tem preparado para nós é muito além do que a gente possa imaginar, muito além do que a gente possa pensar. A gente pode ler, pode estudar, podemos e devemos fazer, mas, irmãos, está muito além da capacidade da nossa compreensão. Não entra na nossa mente aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o chamado que nós temos, irmãos. Esse é o chamado que nós temos. Só para ficar claro isso, lá em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, Jesus tinha feito lá o milagre da multiplicação dos pães, e depois Jesus, com os discípulos, foram para outro lugar, e o povo que comeu aquele pão saiu procurando Jesus. E quando eles encontraram Jesus, ele falou: mestre, o senhor não estava lá, para onde o senhor foi? E aí, versículo 25, de João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. E achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas eu o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus. Que todo aquele que vira o Filho do Homem, que vir de fato, que tiver seus olhos abertos para contemplar Jesus, que ele receba vida eterna. Já é totalmente diferente da vida que nós temos, irmãos? Nós nascemos, crescemos e tal, envelhecemos,
né? Nós ficamos mais fracos, nosso cabelo embranquece, a gente, né, vai perdendo aquele vigor, aquela força, né? A gente vai passando. Essa vida não é eterna. Essa vida é a nossa vida, é uma vida que passa, né? E passa rápido, não é, irmãos? Passa rápido. A gente era menino outro dia. Hoje a gente é pai, avô, né? O tempo passa rápido demais. Né? Nossas criancinhas que a gente vê pequenininhos hoje, daqui a pouco a gente está vendo eles grandes, começando a trabalhar, começando a estudar, casando, o tempo voa. Essa vida não é eterna. Mas a vontade do Pai é que quem realmente contemplar o Filho, ele receba, não essa vida, mas vida eterna. E eu, disse Jesus, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, está apontando para outro tempo, para outro momento. Ou seja, irmãos, os propósitos de Deus para nós são eternos, não são passageiros, não são para aqui, irmãos. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado aqui, irmãos. Quando nós começamos aqui a caminhar, muitos de nós, muito jovens, muito novos, muito incertos de como que seria a nossa vida, nosso futuro, como é que ia ser, trabalho, família, muito assim, mas o Senhor foi nos encaminhando, nos conduzindo pela bondade dEle, temos chegado até aqui, e assim na vida de cada um de nós, o Senhor tem nos conduzido, irmãos, talvez com alguma luta, talvez com alguma dificuldade, mas o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem sido muito mais fiel do que nós a Ele, o Senhor tem feito muito mais por nós do que talvez, do que nós merecemos, do que talvez nós esperássemos que fosse feito. Deus tem feito muito além. Então Deus tem sido bom conosco, irmãos. Mesmo estando nesse tempo presente, passageiro, que não é o grande chamamento e nem a grande promessa de Deus para nós, mas, irmãos, Deus tem sido bom para conosco. Deus tem sido bom. Estou vendo aqui meu querido irmão Milfred, de tantos anos que a gente tem esse irmão como um modelo para nós, nos encorajando, como um pai, um dos nossos pais. Deus tem sido bom, irmão Milfred, na sua vida. O irmão chegando aqui até hoje, tem certeza que esse é o sentimento do irmão? Deus tem sido bom na sua vida. Amém, irmão? Ele está fazendo sinal positivo. E Deus tem sido bom na vida de cada um de nós. Que bom, irmãos? Mas não é para nós nos acomodarmos, irmãos. Tem algo mais que Deus quer fazer na nossa vida. Tem um chamado maior de Deus para nós. E, irmãos, nós não podemos perder isso de vista, irmãos. E tantas vezes nós nos distraímos, irmãos, mas nós não podemos perder isso de vista. Queria ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21, versículo 5. Essa passagem é aquela em que Jesus estava com seus discípulos ali no templo, e os discípulos começaram a admirar, a construção do templo, que era um negócio assim realmente muito bonito, E aí o Senhor falou para eles, olha, estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. E o Senhor falou muitas coisas, nós vamos ver aqui algumas delas. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava dizendo que aquele templo, aquela edificação, formidável, ela ia ser derrubada e não ia ficar pedra sobre pedra. Versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo, Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências,
Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu, ou as potestades do céu, serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. De dia ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Então, irmãos, nós lemos aqui um texto, né, irmãos, que falam de alguns acontecimentos, né? Não sei se os irmãos vão conseguir se lembrar, mas o irmão Gino compartilhava uma coisa muito interessante conosco, especialmente em relação a essa passagem aqui de Lucas 21 ou de Mateus 24, que são passagens muito parecidas. Ele dizia o seguinte, que quando você está, imagina que você está num lugar talvez mais conhecido nosso, talvez aqui, a Serra do Cipó, um lugar alto, né? Vamos dizer que você está numa posição que você veja ali uma montanha. Então, muitas vezes, você está aqui olhando para aquela montanha, e você, na posição que você está, talvez você não consiga ver que atrás daquela montanha tem uma outra montanha. Então, quando você olha daqui para lá, você vê uma montanha, mas tem duas montanhas. Então, o irmão Gino compartilhava, né, e outros irmãos também dizem isso, que algumas passagens na Bíblia, elas falam não apenas de um acontecimento, mas de dois acontecimentos. Mas você está numa posição que talvez você está vendo um só. Então, esse texto aqui de Mateus 21 fala de duas situações, irmãos, né? Ele fala da destruição de Jerusalém, né? Jesus falou lá que, né, naquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Então, ele fala da destruição de Jerusalém, fala da entrada do exército romano, que entraria e destruiria toda aquela cidade, né? E a gente sabe que, historicamente, aquilo aconteceu no ano 70.
Então, Jesus falou também para os discípulos, né, que eles seriam perseguidos, seriam levados às sinagogas, né, que seriam dias de grande tribulação, que seriam dias de ira contra aquele povo ali em Jerusalém. Então, isso aconteceu no ano 70. Então, Jesus também disse aqui que aquele povo seria perseguido, seria espalhado por várias nações. Isso também aconteceu. Mas, irmãos, essa palavra do Senhor, ela ainda fala para outro tempo futuro. Ela fala, né, que haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, assolações diversas, pestilências, coisas espantosas, grandes sinais no céu. Então, o Senhor também está falando de outras coisas que aconteceriam também no futuro, né? E aí está remetendo ao nosso tempo, irmãos. E aí lá no versículo 25, fala que, né, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações. Homens desmaiarão de terror, no versículo 26, né, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. E então vir o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e grande glória. Irmãos, então olha só, nós estamos vivendo um tempo, né, irmãos, como nós estamos vendo aí a questão da guerra lá em Israel, né, e o Hamas, né? A gente vê imagens aí terríveis, né, a gente ouve, né, de situações terríveis, né, que estão acontecendo ali, e a gente fica até muitas vezes sem saber exatamente como se posicionar, né, irmãos? Porque, por exemplo, a gente, claro, né, não quer ver nenhuma morte, ou destruição, ou guerra, ou matança, ou tanta tristeza como a gente está vendo que está acontecendo ali, né, por um lado. Por outro lado, nós sabemos, irmãos, esse povo de Israel é um povo diferenciado. O povo de Israel não é um povo qualquer, é um povo com o qual Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo com esse povo. Então nós temos que ter um cuidado de, ao mesmo tempo, não estar contra esse povo, não, de maneira alguma. Esse povo, né, é desse povo que vieram os patriarcas e o próprio Senhor Jesus. Não é um povo qualquer, irmãos, né? Então, assim, a gente fica vendo essas situações, essas confusões, e penso eu, como a gente às vezes até em algumas reuniões de oração aqui na quarta-feira a gente tem falado, né, penso eu que o nosso papel é de clamar: Senhor, tem misericórdia, cumpre seu propósito, mas tem misericórdia. Eu fico lembrando, irmãos, né, daquela passagem lá do profeta Jonas, quando Deus mandou Jonas ir pregar a Nínive, né, um arrependimento, que se o povo não se arrependesse, que Deus ia destruir a cidade de Nínive, né? E não sei se os irmãos vão se lembrar dessa passagem, mas quando aquela palavra chegou aos ouvidos do povo de Nínive, do rei de Nínive, aquela cidade toda se quebrantou. O próprio rei arrancou suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, jogou cinza na sua cabeça, eles se humilharam diante de Deus, e Deus reverteu aquela situação. Deus teve misericórdia daquela nação, naquele momento, né? E aí os irmãos lembram, Jonas ficou chateado, porque ele disse: eu sabia que isso ia, né, ter misericórdia e tal, né? E Deus falou para ele, né, mostrou para ele lá, lembrando aqui rapidamente da passagem, né, irmãos, o Jonas estava na posição que estava tomando um sol na cabeça, e aí Deus mandou uma plantinha lá que cresceu e cobria a cabeça do Jonas, né, para o sol não bater forte na cabeça dele, né? Mas no dia seguinte aquela plantinha morreu, e o Jonas ficou, né, injuriado, porque aquela plantinha tinha morrido, o sol voltou a bater na cabeça dele, e Deus falou com ele: você está com pena de uma planta que nasce hoje e morre amanhã, e eu não vou ter pena, né? Ele fala o número lá que eu não me lembro aqui agora, se eu não me engano, alguém se lembra? 200 mil? 120 mil. Exatamente. Eu não vou ter misericórdia de 120 mil que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Né? Eu vou ter misericórdia. Então, o nosso Deus, irmãos, é um Deus misericordioso. Né? O nosso Deus é um Deus misericordioso. Bom, mas, falando aqui, irmãos, então, de Lucas capítulo 21, irmãos, tantas coisas, né? A Bíblia a palavra de Deus está nos falando aqui dos acontecimentos. Então, mas é interessante, irmãos, quando a Bíblia, né, lá no versículo 9, fala assim: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Mas, irmãos, guerras nos assustam, né? A gente fica assustado, a gente vê aquelas coisas, guerras nos assustam.
Mas aqui está dizendo o seguinte: não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Às vezes a gente pensa, irmãos, né, que aquela guerra ali está falando então que vai ser tudo destruído, que vai ser o fim. Não, vai ter guerra, vai ter nação contra nação, né? E isso tem acontecido ao longo da história, né, irmãos? Né? Nós estamos assistindo às guerras atuais, né, que a gente, né, tem as notícias, né, que é a guerra então lá de Israel com o Hamas, a guerra da Rússia com a Ucrânia, outras guerras que já aconteceram, essas a gente está ouvindo. A gente não ouviu, tá? A nossa geração não ouviu, mas houve uma guerra muito maior que a Segunda Guerra Mundial, e houve ainda uma guerra muito maior que foi a Primeira Guerra Mundial, e tantas outras guerras já aconteceram. Então, guerras, irmãos, elas fazem parte desse momento, desse tempo que nos alerta que o reino do Senhor está próximo. Não é a guerra em si, não é o fim, mas é um alerta para nós de que o reino de Deus está próximo. Então, para nós ficarmos ligados, né, com o que está acontecendo. Não ficar assustado, mas ligado com o que está acontecendo. Irmãos, e nós temos visto, né, nesses dias que nós vivemos, tantas coisas absurdas acontecendo que a gente nem imaginava que fosse ver acontecer, né? Como alguém estava dizendo ontem no nosso grupo de sábado lá, né? Verdade transformada em mentira, ou mentira transformada em verdade, né? Tantas coisas assim, tão fora do normal acontecendo, né? E as pessoas entendendo que é o normal, né? A verdade hoje é relativa, né? O irmão estava lembrando ontem na nossa reunião de sábado, né? Então, irmão, as coisas estão muito fora do normal, muito estranhas. E, irmãos, precisamos nos preparar, porque nós vamos ver coisas piores do que nós temos visto, né? Nós estamos vivendo aqui, né, irmãos, hoje dias quentes, né? Nós estamos indo uma onda de calor intenso, né? E a gente tem que tomar muita água, né? Verdade. Mas, irmãos, as coisas vão esquentar muito mais. Aí nós estamos falando da temperatura. Possivelmente, né, pelo que dizem, o clima tende a piorar. Mas as circunstâncias do mundo, ou as circunstâncias espirituais, irmãos, vão esquentar muito mais. Muito mais. E nós precisamos, irmãos, estar preparados e apegados ao Senhor, para nós não sermos levados por essas coisas que estão acontecendo. Mas nós estamos realmente segurando na mão do Senhor, para que quando Ele vier, Ele nos tome com Ele e nos leve. Nós precisamos pensar e entender que tudo o que está acontecendo, irmãos, é para dizer para nós a urgência de nós estarmos preparados e não estarmos descuidados, né? Aqui no versículo 34 fala assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Algumas traduções, ao invés de falar olhai por vós, não aconteça que os vossos corações sejam carregados com glutonaria, diz orgia. Alguma tradução aí tem essa palavra aí? Tem, né? Algumas tem. Eu fiquei tentando ver se eu localizava qual que é a palavra mais apropriada, né? Mas orgia, irmãos, né? A palavra orgia, ela fala de uma festividade que se fazia para um deus do vinho, né? Isso, os romanos tinham essa prática, parece que os gregos também tinham essa prática. Era uma festividade onde eles faziam para o deus do vinho, e nessa festividade, então tinha muita comida, muita bebida e muita promiscuidade. Muita promiscuidade. Então, essa era a festa que se fazia para um deus, por exemplo, chamado Deus Baco. Era um dos deuses, né, que o pessoal venerava com essa festa lá. Então, o que a gente tem visto hoje nos nossos dias, né, irmãos? Falando em termos de promiscuidade, né? Falando dessas coisas. Irmãos, como que a promiscuidade tem tomado conta dos nossos dias? Não é verdade? Como que a gente tem visto coisas tão anormais acontecendo e sendo consideradas como normais? Então, irmãos, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, temos sido guardados e precisamos nos guardar ainda mais, irmãos. Ainda mais, né? É normal, irmãos, né, no dia de hoje, né, nós vemos os dias de hoje, famílias
com 2 pais, famílias com 2 mães, né? Nós temos visto isso, mas isso não é o que Deus tem para nós, irmãos. Isso não é o que a palavra de Deus diz para nós. É normal nós vermos uma pessoa, né, que tenha uma esposa, ou 2 esposas, 3 esposas, 4 esposas, ou esposas que tenham um marido, 2 maridos, é normal. Ou alguém que tenha, né, não tenha nem família ou nem esposa, ele se relaciona tão livremente com qualquer um, para todo lado. Isso é normal. Mas, irmãos, não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. A gente talvez não tenha ouvido falar tanto, né, irmãos, mas a pedofilia, né, adultos que abusam sexualmente de crianças, é um negócio terrível, irmãos. Terrível, né? Que para muitos é normal, em alguns países é até aceitável isso, né? Então é o que nós estamos vendo nos nossos dias, irmãos, dias, né, de coisas terríveis acontecendo, irmãos, né? Mas, irmãos, nós precisamos nos posicionar pelo Senhor, né? E estarmos firmados no Senhor, para nós não sermos levados por essa onda de acontecimentos, né, nesse sentido. Então, falando aqui de orgia, falando de embriaguez, né? A gente pode pensar que está falando aqui apenas de alguém que talvez, apenas, né, não é só apenas, mas de alguém talvez que beba, né, e se embriague, né? Mas, irmãos, quantos tipos de embriaguez há hoje? Né? Há embriaguez pela bebida, há embriaguez por drogas, né? Há embriaguez por seduções desse mundo que nos embriagam. A embriaguez é um estado, irmãos, onde a pessoa perde o senso, perde a direção, perde até o controle, né? A embriaguez é algo que tira a pessoa vamos falar, do seu eixo, do seu equilíbrio. Então, quantas formas de embriaguez, irmãos, há nos dias de hoje? Então, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor, né, que guarde o nosso coração dessas coisas, para nós não estarmos com o coração sobrecarregado com essas circunstâncias. Precisamos pedir ao Senhor. Mas tem um terceiro ponto, irmãos, que fala aqui também o seguinte: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria ou de orgia, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aí volta ao que nós falávamos aqui no início, né, irmãos? Irmãos, os cuidados da vida, né? Mais uma vez, irmãos, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, né? Nós temos que cuidar da nossa casa, nossa família, nossas coisas, nós temos que fazer. Mas, irmãos, se essas coisas sobrecarregarem o nosso coração, se essas coisas tiverem um lugar de importância tão grande para nós, que os nossos olhos se desviem do Senhor, irmãos, isso será um peso para nós. Então, olha o desafio, irmão, né? Nós não podemos ser descuidados com a nossa vida, nós não podemos ser desatentos com a nossa vida, né? Nós temos que ter uma vida equilibrada, buscar ter um bom testemunho diante do Senhor, mas nós não podemos nos deixar levar para as coisas dessa vida apenas, ficarmos presos nela. E tantas coisas nos prendem, irmão, seja o nosso trabalho, né? Seja a dona de casa que fica ali envolvida com as coisas da casa, eu estou envolvido com a família, com o cuidado dos filhos, muito nobre, mas às vezes aquilo toma o nosso coração de estar voltado para o Senhor. Tantas coisas, irmãos. Nosso estudar é importante, né? Os jovens têm que estudar mesmo, se prepara mesmo, mas às vezes eu estou tão envolvido no estudo, que os meus olhos saem do Senhor. Não, mas é porque eu vou fazer aquela prova, e aquela prova. O Senhor volta antes. Não deu tempo de a gente fazer aquela prova. Então, nosso coração não pode estar na prova, irmão. Nosso coração tem que estar no Senhor. Nosso coração não pode estar no nosso trabalho. Ele é importante, nós precisamos do nosso trabalho, para cuidar da nossa casa, da nossa família. Mas não pode ser o centro da nossa vida. Nem a nossa família, nem a nossa casa. Não pode ser o centro da nossa vida. Irmãos, o centro da nossa vida precisa ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, no nosso dia a dia, né, no meio das muitas coisas que a gente faz, nós precisamos ter a nossa vida separada com Deus, nosso tempo de ter relacionamento com Deus, de nos alimentarmos do Senhor. Né, irmãos, a palavra de Deus hoje, né, ela é tão disponível para nós, né, tantas versões diferentes, né, o custo de uma Bíblia hoje não é um custo tão alto, você consegue comprar a Bíblia de uma maneira até tão barata, você pode ter quantos exemplares na sua casa, se você quiser ter, é possível ter. Você tem Bíblia no celular para você ler, tem Bíblia no computador, né, tem Bíblia gravada,
né? Tem Bíblia que você pode, sei lá, selecionar um canal lá do YouTube lá e ficar vendo a televisão da sua casa. Então, o acesso à visualização, né, da palavra de Deus, né, ou mesmo a audição, ele é muito amplo. Mas, irmão e irmã, né, o nosso desfrute da palavra de Deus não é tão amplo assim. Então, irmãos, nós realmente precisamos pedir ao Senhor: Senhor, desperta meu coração, para eu buscar a sua palavra, para eu me envolver com a sua palavra, né, para eu me alimentar de Ti, e para eu procurar andar de acordo com a sua palavra. Não apenas, né, irmãos, lermos, ou ouvirmos aqui uma mensagem, ou mesmo ouvirmos a própria leitura da Bíblia, mas andarmos em conformidade com a palavra de Deus. Irmãos, isso é crítico para nós, irmãos. Hoje, irmãos, né, a cristandade, né, o meio cristão, tem tantas coisas, irmãos, né, e há tanta mistura, tanta confusão, infelizmente, no meio cristão, infelizmente, né. E sabe qual que é a diferença, irmãos? A diferença é se nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor e buscarmos a Ele na sua palavra. Lógico, em oração, mas também na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela ilumina os nossos olhos, ela nos dá discernimento, nos dá compreensão, né? Lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é importante para nós, irmãos. Ela é muito importante para nós. Então, aqui está falando de nós não ficarmos sobrecarregados com essas coisas, né? Glutonaria ou orgia, embriaguez, cuidados da vida, e esse dia venha sobre nós de surpresa. Porque, versículo 35, né? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos e vigiando. E aí o cântico que nós cantamos aqui, irmãos, né, ele fala, eu não vou me apegar com as coisas daqui, não vai mais, como é que é? Mais, isso, irmão, obrigado. Um piscar de olhar. Isso aqui, ó. Volta, irmão, obrigado. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com ele irá. Então, irmãos, há uma maneira de nós estarmos confiantes de sermos levados com o Senhor. Nós precisamos estar preparados. Quem estiver pronto, com ele irá. Agora, irmãos, o que é estar pronto, né, irmãos? O que a gente pode pensar sobre estar prontos, né? Irmãos, às vezes nós temos pendências na nossa vida, nós temos assuntos mal resolvidos na nossa vida, nós temos situações que a gente sabe que a gente precisa consertar e a gente não conserta. A gente deixa, a gente acha que, não, depois eu dou um jeito nisso, depois eu resolvo essa situação, depois eu dou aquele passo, né? Hoje não, amanhã. Mas e se o Senhor voltar hoje, irmãos? E se o Senhor vier hoje? Como é que eu faço? Então, irmãos, quem estiver pronto, com ele irá. Sabe, irmãos, a gente precisa... vocês já ouviram aquela expressão, né? Ouvido de mercador? Ouvido de mercador é aquela pessoa que vai ouvindo e não presta atenção em nada, né? Irmãos, às vezes nós somos assim, irmãos. Nós ouvimos as exortações, né? Nós lemos a palavra, né? Nós somos, às vezes, né, ali incomodados pela palavra, mas eu vou levando. Hoje, mais tarde eu resolvo, amanhã eu resolvo, depois de amanhã eu dou aquele passo, faço aquilo, entrego aquele ponto. Irmãos, e se o Senhor nos surpreender, irmãos? Porque aquele dia virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Mas, irmãos, nós temos tido o privilégio de ler a palavra, né, de sermos encorajados, sermos exortados, de sermos, né, desafiados aqui na palavra de Deus, sermos lembrados. Irmãos, não endureçamos nosso coração, não resistamos, né, ao Senhor. Mas sabe, irmãos, aquelas coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer, aqueles passos que a gente sabe
que precisa dar, irmãos, vamos dar esse passo, irmãos. Vamos dar esse passo. Né? Vamos render ao Senhor. Vamos estar sem pendências com Deus, sem amarra, sem peso. Alguns de nós aqui já tiveram a oportunidade de carregar um saco de cimento. O saco de cimento pesa 50 quilos. Não é fácil, né, Leandro? Você está balançando a cabeça, você já deve ter carregado. Não é fácil. Mas tem pessoas que carregam 100 quilos. Tem pessoas que conseguem pegar um saco de cá e um saco de lá, eu já vi. E anda, e vai, leva, entrega. E se bobear, né, se a gente lembrar, eu não vejo isso mais não vou muito lá, talvez o Cleito veja. Lá no Ceasa, aqueles caras, Cleito, aqueles carregadores, tem cara ali que carrega pesos absurdos, não é verdade? Eu não sei nem falar, mas eles pegam aquele saco lá daquelas verduras, daquelas coisas lá, põem aquilo na cabeça e carregam de uma maneira que a gente até assusta de ver como que o pessoal faz aquelas coisas ali. Mas sabe, irmãos, nós não somos carregadores. E às vezes, irmãos, muitas vezes, nós estamos carregando peso na nossa vida. Verdadeiro saco de cimento, difícil de carregar. E o Senhor, irmãos, tem falado para nós, né, Wellington, põe seu saco no chão, deixa esse peso aqui, para você poder correr a carreira que eu estou propondo para você, deixa esse peso aqui. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós nos acostumamos com o peso, muitas vezes nós gostamos do peso, muitas vezes nós estamos apegados com o peso, e a gente imagina que se eu soltar o peso, como é que eu vou fazer depois? Irmãos, se o Senhor está nos chamando para tirar peso das nossas costas, é porque o Senhor tem um caminho muito melhor para nós dali para frente. É porque Deus tem um caminho novo para nós, melhor, superior, mais elevado. Então, irmãos, não vale a pena nós resistirmos o falar do Senhor. Quem estiver pronto, com Ele irá. E sabe, irmãos, às vezes a gente gosta de, vamos falar assim, a gente consegue disfarçar bem, né, irmãos? A gente consegue disfarçar bem, a gente consegue disfarçar, a gente consegue, às vezes, simular algumas situações, né? Mas, irmãos, o Senhor conhece nosso coração, irmãos. O Senhor olha para nós, Ele sabe tudo de nós. Né? Nós podemos disfarçar uns dos outros, da família, da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe. A gente pode disfarçar. Pode ser artista em disfarce, mas não aos olhos do Senhor. Não aos olhos do Senhor. Então, irmão, é tempo, irmãos. Né? O tempo que nós estamos vivendo está dizendo para nós, é tempo de nós consertarmos nossa vida com Deus. Só para nós finalizarmos aqui, os irmãos se lembram lá do Ezequias. Ezequias era um rei de Israel, e o profeta Isaías, Deus mandou Isaías ir lá na casa do Ezequias, né, do Ezequias, e dizer para ele o seguinte: põe em ordem a tua casa. Os irmãos se lembram dessa passagem? Está lá em Reis, está lá em 2 Reis e está também no livro de Isaías. Põe em ordem a tua casa. De certa maneira, o Ezequias existiu aquela palavra, sabe, irmãos? Irmãos, nós também podemos estar resistindo à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus para nós ainda é essa: põe em ordem a sua casa. Ainda me lembro lá de Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando depois de tantos anos, né, que Deus estava falando lá com Abraão. Abraão teve lá Ismael, 13 anos se passaram, né? Abraão estava com 99 anos, e Deus apareceu para o Abraão, Gênesis 17, versículo 1, e falou assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, esse chamado é para nós, irmãos. Wellington, José, Joaquim, Antônio, Pedro, Manuel, Maria, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E sabe, irmãos, nós podemos continuar resistindo. Né? A gente pode continuar resistindo e não dar ouvidos. Né? Podemos. Né? O Senhor não vai nos obrigar. Nós podemos. Mas, irmãos, naquele dia que o Senhor vier nos buscar,
Eu estava vendo essa semana, a gente às vezes na internet, né, vem aqueles reels para nós lá do Instagram, né? E eu vi uns irmãos, né, pentecostais, assim, daqueles irmãos bem pegando fogo, assim, né? Mas o irmão cantando um hino lá, eu não vou lembrar aqui as palavras, mas o irmão dizendo o seguinte: irmão, como será aquele dia que nós encontrarmos com o Senhor? Como será? Irmão, você já parou para pensar como é que vai ser o dia do nosso encontro com o Senhor? Como que vai ser? Irmãos, e parece que a gente está falando de coisas assim tão abstratas, tão inimagináveis, parece até fantasioso. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. Como será o dia do nosso encontro com o Senhor? Como será, meu irmão? Você já imaginou? Esse vai ser aquele momento de regozijo, de gozo, de alegria com o Senhor. Né? Tem que ser assim, irmãos. E a gente vai dizer, né, um irmão dizia nesse cântico, né, Senhor, valeu a pena eu ser fiel, valeu a pena eu entregar as minhas pendências, valeu a pena eu perseverar, valeu, Senhor. Irmãos, vale a pena. Vale a pena, irmãos. Nesse texto que nós lemos aqui de Lucas 21, não usa essa expressão não, mas na passagem de Mateus 24 fala assim: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, vale a pena. É isso aí que diz aqui: na perseverança ganhareis as vossas almas. Irmãos, vale a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena, irmãos. A maneira, irmãos, de nós corrermos essa carreira é a gente colocar os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmãos, eu tenho passado por isso. Eu imagino que muitos de nós têm passado. Às vezes a gente está na caminhada, a gente fala: Senhor, puxa, Senhor, mas como é que faço? Está difícil, Senhor, prossegue, me ajuda, Senhor, estou fraco, Senhor. Mas sabe, irmãos, tem uma receita: olhar firmemente para Jesus. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, irmãos, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos renova, nos anima, nos revigora, nos dá sabedoria, nos dá ânimo, nos encoraja, Irmãos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Nós não podemos, irmãos. E, irmãos, vamos ser sinceros, a gente, na maioria do tempo, não está nem olhando na direção do Senhor. Precisamos, irmãos, voltar nossos olhos, nosso coração para o Senhor Jesus. Falar: Senhor, eu quero, me ajuda. Eu sou fraco, Senhor, eu sou limitado, eu sou cheio de dificuldade. Mas me ajuda, Senhor. Eu quero prosseguir, Senhor. Eu quero ser achado pelo Senhor pronto para morar eternamente com o Senhor. Eu quero, Senhor, me ajuda, Senhor. Irmãos, essa é a vontade de Deus. Então Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós. Precisamos realmente nos derramar diante do Senhor, nos humilhar, nos derramar, nos prostrar diante do Senhor, e essa é a vontade dele para nós. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, que a gente possa, irmãos, realmente render ao Senhor tudo aquilo que Ele tem falado no nosso coração, irmãos. Tudo aquilo que Ele tem mostrado para nós. Wellington, larga isso, solta isso, dá um passo, me entrega, confia. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Amém, irmãos? Senhor Jesus, te agradecemos, porque o chamado do Senhor para nós não se resume a essa vida, Senhor. Pelo contrário, Senhor, o Senhor tem um chamamento tão maior, tão mais tremendo, Senhor, tão mais elevado para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a nossa pouca fé, nos ajuda, Senhor, a colocar nossos olhos em Ti e a prosseguirmos, Senhor, a avançarmos, não nos acomodarmos com as coisas dessa vida, Senhor, que são tão passageiras, Senhor,
Mas, Senhor, que a gente possa realmente se apegar na sua pessoa. Senhor Jesus, nos ajude a não estarmos sobrecarregados, Senhor, com orgia, com glutonaria, com embriaguez, com os cuidados da vida. Mas, Jesus, que possamos ter nosso coração derramado diante de Ti e que os propósitos do Senhor se cumpram na vida de cada um de nós, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a responder positivamente ao chamado do Senhor. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito, a realmente nos entregarmos, nos rendermos, nos prostrarmos aos Teus pés, Senhor. Senhor, ajuda a mim, ajuda cada irmão, cada irmã, Senhor, naquelas situações que o Senhor tem falado conosco. Nos ajude, Senhor. Senhor, opera em nós a Tua vontade boa, perfeita e agradável, Senhor. Oramos, Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.